Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo de História e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema da última videoaula. Então, na última videoaula nós analisamos, trabalhamos um pouquinho com alguns aspectos econômicos, sociais do Segundo Reinado e na aula de hoje nós vamos partir, né, desse paradigmático ano que foi 1850. Então, em 1850, nós vamos ter a criação de duas leis ligadas diretamente ao tema da escravidão, né, a criação lá da lei do Bill Aberdeen britânico, que foi a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras. Então, como vocês podem ver aí, a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai colocar um fim, né, oficialmente, aí, legalmente, ao tráfico negreiro, só que o tráfico negreiro ele vai continuar, então, de forma clandestina, né? Então, esse tráfico aí, ele vai se intensificar entre as províncias, então vai ter um comércio interno de escravos interprovincial, então a província mais pobre encaminhava, vendia escravos para a província mais rica. Então, o polo de atração, de recebimento desses escravos, né, era a província de São Paulo. E nós vamos ter também essa lei de terras. Então a lei de terras ela vai transformar a terra numa mercadoria. Então a partir desse momento você só poderia adquirir a terra, a posse da terra, por meio da compra da mesma. Tá? Então até a lei de terras existiam duas possibilidades para adquirir a terra. Ou era através da ocupação, então você ocupava a terra, ampliava as potencialidades econômicas dessa terra através do plantio. Então, com o passar do tempo, a terra ela passava a ser sua, ou você recebia a terra através de uma doação. Então, dessa forma, somente aqueles que tivessem dinheiro poderiam adquirir essa terra. Isso vai limitar em muito, né, o acesso dessa terra aos escravos alforriados e aos imigrantes, que vão começar a vir para o Brasil lá em 1847, um pouquinho antes dessa criação da Lei de Terras. Tá? Então aqui mais um slide aí falando da Lei de Terras. Então antes da gente dar prosseguimento aí a essa questão econômica envolvendo aí os escravos, os imigrantes, vamos falar num incidente internacional do momento, da época, né? Que foi a questão Christie, certo? Então as relações entre Brasil e Inglaterra estavam um pouco abaladas desde a tarifa Alves Branco de 1844, né, que aumentou as taxas alfandegárias dos produtos ingleses. Então, em 1861, um navio de carga britânico ele vai afundar no Rio Grande do Sul. Tá? Toda a carga ela vai sumir e o embaixador inglês que estava aqui no Brasil, William Christie, ele vai exigir do governo brasileiro uma indenização, um pagamento de 3.200 libras. E, na mesma época, 3 marinheiros ingleses vão acabar sendo presos, né, por embriaguez e desordem. Então, os caras estavam farreando, exageraram um pouco e vão ser presos por causa disso. O embaixador, ao invés de ficar ao lado aí do governo brasileiro, vai ficar ao lado dos marinheiros e vai exigir a libertação imediata desses marinheiros e a punição dos policiais que efetuaram essa prisão. Tá? O Dom Pedro II não vai atender às exigências desse embaixador, ele vai se recusar a pedir publicamente desculpas para a Inglaterra, e aí em represária, esse embaixador Christie aí, ele vai mandar a marinha inglesa, né, apreendesse aí alguns navios brasileiros. Esse caso ele vai ganhar uma proporção assim muito maior do que do que começou, né? E aí vai ser levado a uma corte internacional e o rei da Bélgica, ele que ia julgar esse caso, tá? Só que nesse inteirinho aí, no meio do processo aí do julgamento, o Brasil achou melhor pagar a indenização aos ingleses lá de 3.200 libras, certo? Só que no final da sentença o rei belga ele vai ser favorável aí ao Brasil. Então ele vai obrigar a Inglaterra a devolver o dinheiro da indenização e ainda pedir desculpas ao Brasil. Só que os ingleses não vão aceitar isso, tá? E vão romper as relações diplomáticas com o Brasil. Relações estas que vão ser só reatadas na Guerra do Paraguai em 1865.
E aí só daí os ingleses vão decidir aceitar a sentença, vão devolver a indenização e vão reatar de fato a amizade com o Brasil, certo? Então tem mais um slide aí sobre a questão Christie. Então agora vamos trabalhar a questão da imigração, tá? Então é assim, por uma parte aí dos cafeicultores, né, do Oeste Paulista principalmente, que tinha uma mentalidade mais moderna, mais empreendedora, capitalista, né, o trabalho assalariado ele seria mais barato que o trabalho escravo, né? Então você dava lá um salário para o trabalhador e acabava por aí. Com o trabalho escravo você tem que dar alimentação, vestimenta, certo? E uma parte dos cafeicultores, né, viam aí a escravidão como uma degradação moral. Então acabava embrutecendo as relações sociais, os indivíduos. Então, dentro daquela ideia lá, a escravidão, ela aos poucos, ela vai sendo deixada de lado, tá? Essa era a ideia, que a economia ela criasse aí recursos, né, para se tornar assalariada e abandonar aos poucos o trabalho escravo. Tanto é que a abolição da escravidão vai demorar muito, né? Então o processo começa lá em 1850 e vai até 1888 com a Lei Áurea. Então, primeira experiência aí com o trabalho imigrante em relação à produção de café, ela vai ser criada aí pelo senador Nicolau Vergueiro, né, que era um produtor de café importante. E aí em 1847 ele vai implantar o sistema de parceria ou contrato de parceria, que vai consistir do quê? Então o Vergueiro ele vai custear a viagem dos imigrantes alemães e suíços para o Brasil, tá? Então os imigrantes aí eles se tornavam espécies de sócios no negócio do café. Ele vai receber, ele tinha, né, a viagem dele bancada pelo cafeicultor. Quando ele chegava aqui, ele recebia mantimentos, instrumentos para o trabalho, pés de café para o seu próprio plantio, uma casa rústica, né, e um pedaço de terra também para cultivar gêneros alimentícios diversos. E aí, em troca, o imigrante deveria dar ao proprietário metade da produção de café e ele não poderia deixar a fazenda, né, do produtor, né, no caso aí o Nicolau Vergueiro, até pagar todas as suas dívidas, né? Só que tinha um problema. Então, a primeira colheita do café, ela geralmente demorava uns 4 anos, né? E aí, nesse período, o endividamento desse imigrante, ele ia crescendo exponencialmente, né? E esse endividamento, ele era recrudescido ainda pelos altos juros. Então, o imigrante ele ficava preso aí à fazenda, tá? Então, não era um bom negócio aí a longo prazo para os imigrantes. Eles começaram a perceber aí que eles entraram numa furada. Tanto é que em 1856 a 1857 nós vamos ter uma revolta dos imigrantes numa das fazendas do Nicolau Vergueiro, na fazenda de Ibicaba, tá? Um dos líderes dessa revolta foi o Thomas Davatz, e ele escreve um livro sobre esse período aí, né, sobre essa revolta, sobre esse trabalho imigrante na Fazenda Vergueiro, o famoso Memórias de um Colono no Brasil. Então aqui a foto do senador Vergueiro, tá? Só para ilustrar aqui a aula. Uma imagem aí do Thomas Davatz, um dos líderes da revolta aí na Fazenda de Ibicaba, e o livro que ele escreve, né, após a revolta, Memórias de um Colono no Brasil. Certo? Acho que é da editora Itatiaia, esse livro, essa edição. Bom, então a imigração, projeto gradual de abolição, né? Então a imigração ela está dentro desse projeto aí, né, das elites cafeicultoras, né, que viam aí a necessidade da abolição da escravidão. Na verdade eram obrigados, né, pela Inglaterra, tudo, só que eles queriam gradualmente abolir essa escravidão. Então, paralelamente a essas questões econômicas, né, nós vimos aí naquela questão lá do degradamento moral, né, existia uma política de branqueamento. Então, nós vimos aí em outras aulas que existiam ideias raciais circulando aí, né, dentro da elite brasileira da época, dentro da política cultural, né. Então,
que viam aí o mestiço, o negro, como raças inferiores ao branco. Então a ideia era trazer o maior número possível aí de europeus, de brancos, para tentar branquear, né, a longo prazo a população brasileira. Então, fazendeiros, necessidade de um fluxo imigratório contínuo. Então, o que aconteceu na fazenda lá do Nicolau Vergueiro, né, eles não queriam que ocorresse nas outras fazendas. Então, eles queriam que o Estado custeasse a vinda desses imigrantes para cá, tá? E viessem muitos imigrantes. Por quê? Porque daí, se o imigrante ele não se adequasse às normas de trabalho da fazenda, eles poderiam facilmente substituí-lo por outro. Né? Então, algumas vantagens aí do trabalho assalariado. Imigrante insatisfeito poderia ser facilmente substituído por outro imigrante. Então, se tivesse um grande contingente, um grande número de imigrantes, você podia substituir facilmente um trabalhador por outro. Né? Então, aí você podia pagá-lo um baixo salário, né? E tinha lá a restrição à ocupação de terras da lei de terras. Então aqui alguns imigrantes, né, que chegavam aí na hospedaria dos imigrantes, certo? E o Museu da Imigração. Então assim, os imigrantes eles chegavam da Europa, iam para essa hospedaria de imigrantes. Então, de lá, que ficava hoje, né, ficava na província de São Paulo, e aí de lá eles eram distribuídos para o interior, iam para as fazendas. E hoje essa hospedaria aí é o famoso Museu da Imigração, que fica lá, acho que é na Moca, né, perto do metrô Belém. Uma foto aí de uns imigrantes, as suas casas rústicas, né? Bom, então, legislação abolicionista. Então, nós vamos ter aí em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, tá? E aí em 1871 o governo provincial de São Paulo, então, ele passa oficialmente a subsidiar, a financiar a entrada de imigrantes, né, aqui na província de São Paulo, maioria de italianos. Já falei que eles iam para a hospedaria, depois do Porto de Santo eles iam para a hospedaria e de lá do interior, né? E no mesmo ano eles vão criar a lei do ventre livre e em 1885 a lei dos sexagenários, tá? Então essas leis aqui, elas estão dentro daquela ideia da abolição gradual da escravidão no Brasil. Então lentamente eles vão substituindo esse trabalho escravo com o trabalho assalariado, vão adequando aí a legislação, obrigam o Estado a subsidiar a vinda desses imigrantes, enfim. Então é toda uma estratégia aí para lentamente acabar com a escravidão. Então a lei do ventre livre, aqui nós temos, né? Liberdade para os filhos dos escravos nascidos, né, a partir dessa data, 1871, e a lei dos sexagenários, liberdade para os escravos maiores de 60 anos. Então vocês estão vendo que eram leis aí bem complicadas, né, porque a criança ela nascia livre, mas ela acabava ficando com a mãe, então acabava vivendo na fazenda do cafeicultor da mesma forma, e um escravo, né, que chegasse nos 60 anos, ele era um verdadeiro sobrevivente, né? Então ele era libertado aos 60 anos e logo, logo ele morria, né? Enfim. É isso aí, pessoal. Grande abraço aí.